Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Reflexão do dia 7 de setembro de 2025, 23º domingo do tempo comum, cor litúrgica verde. Santo do dia, Beato Vicente de Santo Antônio, missionário do Oriente. Século XVI, Portugal. Beato Vicente de Antônio nasceu no castelo de Albufeira, em 1590. Seus pais, Antônio Simões e Catarina Pereira, enviaram-no para Lisboa, onde, depois de ter revelado um talento multiforme ao longo da carreira eclesiástica, ordenou-se sacerdote aos 27 anos, quando depois, em 1621, já estava no México, onde entrou para a ordem de Santo Agostinho. Feita a profissão, cedo sentiu inflamar na alma dele um favor e fervor às missões, com aspirações ao martírio. Então foi quando ele teve a notícia da perseguição dos cristãos no Japão. E para lá partiu, em 1623. Então ele se disfarçou de caixeiro viajante e ficava em Nagasaki, promovendo o evangelho e convertendo as pessoas. Foi descoberto e preso em 1629. Procuraram fazê-lo renegar a sua fé cristã e ele também que renegasse a seu ato sacerdotal, sujeitando-o a 5 banhos sucessivos de água de ferver. Constância de mártir e perseverança do apóstolo foram os 2 maiores clarões dessa concessão de glória, que ficaram ainda mais expressamente estampados nas fervorosas cartas que eles escreviam para os seus discípulos, né, expressando o seu verdadeiro amor a Cristo Jesus. Essa carta era dirigida aos circunstantes, ou seja, aquelas pessoas que ficavam ali ao redor dele e assistiram todo o seu sofrimento e tornando-os cristãos cada vez mais fiéis a Cristo Jesus. Beato Vicente de Santo Antônio, rogai por nós. Vamos preparar o nosso coração para acolher a palavra do Senhor. Leitura do livro da sabedoria. Qual é o homem que pode conhecer os desígnios de Deus? Ou quem pode imaginar o desígnio do Senhor? Na verdade, os pensamentos dos mortais são tímidos e nossas reflexões incertas. Porque o corpo corruptível torna pesada a alma, e tenda de argila oprime a mente que pensa. Mal podemos conhecer o que há na terra, e com muito custo compreendemos o que está ao alcance de nossas mãos. Quem, portanto, investigará o que há nos céus? Acaso alguém teria conhecido o teu desígnio, sem que lhe desses sabedoria e do alto lhe enviasses teu Santo Espírito? Só assim se tornaram retos os caminhos dos que estão na terra, e os homens aprenderam o que te agrada, e pela sabedoria foram salvos. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo responsorial, Salmo 89. Vós fostes, ó Senhor, um refúgio para nós. Vós fazeis voltar ao pó todo mortal. Quando dizeis, voltai ao pó, filhos de Adão, pois 1000 anos para vós são como ontem, qual vigília de uma noite que passou. Vós fostes, ó Senhor, um refúgio para nós. Eles passam como o sono da manhã, são iguais à erva verde pelos campos. De manhã ela floresce vicejante, mas à tarde é cortada e logo seca. Vós fostes, ó Senhor, um refúgio para nós. Ensinai-nos a contar os nossos dias e dai ao nosso coração sabedoria. Senhor, voltai-vos. Até quando tardareis? Tende piedade e compaixão de vossos servos.
Vós fostes, ó Senhor, um refúgio para nós. Saciai-nos de manhã com vosso amor, e exultaremos de alegria todo o dia. Que a bondade do Senhor e nosso Deus repouse sobre nós e nos conduza. Tornai fecundo, ó Senhor, nosso trabalho. Vós fostes, ó Senhor, um refúgio para nós. Segunda leitura. Leitura da carta de São Paulo a Filémon. Caríssimo, eu, Paulo, velho como estou, e agora também prisioneiro de Cristo Jesus, faço-te um pedido em favor do meu filho, que fiz nascer para Cristo na prisão, Onésimo. Eu o estou mandando de volta para ti. Ele é como se fosse o meu próprio coração. Gostaria de tê-lo comigo, a fim de que fosse teu representante para cuidar de mim nesta prisão que eu devo ao Evangelho. Mas eu não quis fazer nada sem o teu parecer, para que a tua bondade não seja forçada, mas espontânea. Se ele te foi retirado por algum tempo, talvez seja para que o tenhas de volta para sempre, já não como escravo, mas muito mais do que isso, como um irmão querido, muitíssimo querido para mim, quanto mais ele o for para ti, tanto como pessoa humana, tanto como irmão no Senhor. Assim, se estás em comunhão de fé comigo, recebe-o como se fosse a mim mesmo. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, grandes multidões acompanhavam Jesus. Voltando-se, ele lhes disse: Se alguém vem a mim, mas não se desapega de seu pai e sua mãe, sua mulher e seus filhos, seus irmãos e suas irmãs, e até da sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Quem não carrega sua cruz e não caminha atrás de mim, não pode ser meu discípulo. Com efeito, qual de vós, querendo construir uma torre, não se senta primeiro e calcula os gastos para ver se tem o suficiente para terminar? Caso contrário, ele vai lançar o alicerce e não será capaz de acabar. E todos os que virem isso começarão a caçoar, dizendo: Este homem começou a construir e não foi capaz de acabar. Ou ainda, qual o rei que, ao sair para guerrear com o outro, não se senta primeiro e examina bem se com 10.000 homens poderá enfrentar o outro que marcha contra ele com 20.000? Se ele vê que não pode, enquanto o outro rei ainda está longe, envia mensageiros para negociar as condições de paz. Do mesmo modo, portanto, qualquer um de vós, se não renunciar a tudo o que tem, não pode ser meu discípulo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aparentemente, o Evangelho torna-se uma palavra forte de Jesus, como renunciar à própria vida, ou sua mãe, sua mulher, seus filhos, né? Se alguém vem a mim e não se desapega de seu pai, de sua mãe, de sua mulher, de seus filhos, seus irmãos, suas irmãs, e até da sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Mas basta nós entendermos uma coisa. Às vezes, as pessoas se aproximam da igreja, querem participar de uma pastoral, pelo desejo do Senhor que coloca no seu coração, querem participar de um movimento ou de um serviço à igreja, mas se associam como se fosse um clube, né? Deixa eu primeiro tratar da minha mãe, do meu pai, do meu filho, para depois tratar das coisas de Deus. Não é assim que funciona. Então, quando Deus nos convoca, nos chama pelo Espírito Santo a sermos servos do Senhor, à sua igreja, não é para atender os desejos do padre, não é para atender os desejos do bispo ou do papa ou da comunidade, é para atender o desejo de Jesus Cristo em nós. É o Espírito Santo que é convocado em nós para servir ao Senhor. É
reconhecer a natureza da vida. Por que você nasceu? Por que que eu nasci? Por que que nós nascemos? Nós só temos três objetivos na vida. Nascemos para conhecer Deus, para amar a Deus e para servir a Deus. Quem cumpre esses três preceitos da vida tem em si a realização do Senhor, a graça de conhecer e receber o Espírito Santo. Repito, conhecer Deus, amar a Deus e servir a Deus. Aqui estão as três colunas que sustentam a vida de um verdadeiro cristão. Se eu não faço isso, se eu não conheço Deus, até hoje eu já tenho 70, 80, 30, 40 anos, 50 anos, ainda sou uma criança em nível de catequese, já sou médico, advogado, juiz, doutor, mas não conheço nada do Espírito Santo, não conheço nada da história de Deus, do plano de salvação, ainda preciso me sentar a catequese como se fosse uma criança, sem entender nada que está acontecendo ao meu redor. É isso que Jesus está falando. Porque sua preocupação está em seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, né, seus irmãos, suas irmãs, seu carro, sua fazenda, seu apartamento, sua profissão, seu estudo, seu conhecimento meramente humano, que não vai te levar a literalmente a nada. Olha só a falta de percepção das pessoas. Nós temos uma vida substancial, que é a vida de matéria, que vai durar talvez 80, 70, 90 anos, 100 anos no máximo. Mas nós nos esquecemos que a nossa vida temporal e substancial é meramente passageira. Nós temos uma vida eterna para viver. E o que que você está fazendo agora para preparar essa vida eterna? Aí, sem nenhuma preparação, sem vivendo a vida no descaso, no acidente, você não percebe que o trem está passando, que o vagão está passando e que você vai ter que descer na próxima estação, que é a estação da morte. Você vai ter que descer. E o que que você vai ter para oferecer a Deus, no sentido que você adquiriu a passagem para a vida eterna? Nada. Apartamento não vai resolver nada. Casa não vai resolver nada. Um carro novo não vai resolver nada. Seu conhecimento e progressão profissional nada vai resolver diante de Deus. Agora é o que você fez. Você enterrou o talento. Tem um evangelho que fala sobre isso. Enterrou o talento. Deus te deu o talento, Deus te deu a oportunidade de você servir a Deus através da igreja, através da pastoral do movimento, do serviço que você foi convocado a fazer e você não fez literalmente nada, nada vezes nada. Eu não tenho nada para oferecer a Deus que eu, quando olho para trás, porque quando a gente morre é o seguinte, tudo nos é revelado. Sem a substância do corpo, você só tem agora espíritos em você. E na condição espiritual, você tem um conhecimento amplo das coisas. E no conhecimento amplo das coisas, ao olhar para trás, você não tem nada para oferecer. Quer ser meu discípulo? Diz Jesus. Me coloque em primeiro lugar na sua vida. Quer ir para o céu? Me coloque em primeiro lugar, porque nada neste mundo material, físico, material, vai te levar para o céu. Literalmente nada. Nós temos responsabilidades com pai, com mãe, com irmão, com tudo. Temos responsabilidade. Mas isso não pode ficar acima de Deus. Amarás o Senhor teu Deus com toda a intensidade do teu coração. Não tem nada acima de Deus. Nada, literalmente nada. Então, quando você serve a Deus, né, você está servindo não como um clube, não como eu tivesse uma associação. Ah, não posso servir, eu não posso fazer tal serviço porque né, eu tenho que me dedicar a outros afazeres. É isso que Jesus está falando. Aqui ele está falando do discipulado. Ser discípulo de Jesus é colocar Jesus acima de tudo. Né? Lógico que é uma linha tênue. Deus acima de tudo. Depois a família. Depois os filhos. Depois o meu trabalho. Então, Deus, família, trabalho. É esse a ordem das coisas de um homem, de uma mulher sensata, né? Que vai viver a sua vida secular, mas também vai honrar e bendizer o Senhor com as suas ações. É disso que Jesus está falando. Aí depois ele termina no evangelho de hoje
qual o rei que vai sair para guerrear não vai medir antes a sua força? Nós não podemos permitir que Satanás nos bata na cara, né? Que zombe de nós, porque a gente não faz o nosso serviço como deveria ser feito, porque muitos, eu vou repetir, estão trabalhando para o padre, estão trabalhando para o bispo, estão trabalhando em função do Papa, mas não trabalham para Deus, não trabalham para Jesus, não tem essa espiritualidade de entender que o que eu faço é para Cristo, é para Deus, né? Lógico, através da igreja, através do padre, através do bispo, através do papa, através do diácono, através até do edifício construído de cimento, eh, lajota e ferro, mas é para Cristo. É isso que Jesus está falando no Santo Evangelho de hoje. Olha a primeira leitura de hoje, né? Na verdade, os pensamentos dos mortais são tímidos e nossas reflexões são incertas. Qual um que pode conhecer ou imaginar os desígnios de Deus? Somente pelo Espírito Santo. Só no Espírito que a gente começa a entender tudo que pode estar acontecendo ao nosso redor. O salmo de hoje, Salmo 89, vais fortes, ó Senhor, meu refúgio, um refúgio para nós. Ensinai-nos a contar os nossos dias. Olha aí, pedindo sabedoria e dai-nos ao nosso coração sabedoria, sabedoria para colocar Deus acima de tudo. Né? Salmo 89. E depois Onésimo, na segunda leitura. Onésimo, na sua boa intenção, querendo seguir a Deus, ele foge. E então o Filemão é também um homem convertido, né, mas um homem de muitas posses e tinha muitos escravos, né? Isso era uma coisa comum, você ter escravos no tempo de Jesus. Então, e Filemão fugiu, né, e foi servir a Paulo lá para Roma, de Israel para Roma. Agora, como ele conseguiu chegar lá, não imagina, né? Mas com esse esforço todo. E Paulo recebeu ele na sua prisão, mas entendeu que não pode, não é essa situação. Nós não podemos ser assim. Olha, o que Paulo nos ensina é que o verdadeiro cristão, ele também ele tem a visão das suas obrigações seculares, né? Dai a César o que é de César, dai a Deus o que é de Deus. Então eu não posso ficar com o Onésimo nessa condição, me servindo nessa condição de fugitivo. Deu-lhe uma carta para ele, na fé, entregar a Filemão. Ele voltou, entregou a Filemão, seu patrão, que o acolheu, perdoou. Segundo a tradição cristã católica, Onésimo depois tornou-se bispo na região ali de Jerusalém, né? E Filemão é um santo da igreja, proclamado santo pela igreja oriental. Então veja como uma situação onde Paulo dirigiu a pessoa para amar a Deus, amar a Deus e servir ao Senhor de forma ordenada e correta, transforma a vida tanto do seu patrão Filemão quanto a Dionésimo. Que o santo de hoje, o Beato Vicente de Santo Antônio, possa nos trazer essa clareza em nosso coração, de honrar o Senhor, de bendizer o Senhor, em meio às circunstâncias deste mundo de perseguição e agressividade ao Santo Evangelho, mas que possamos ser firmes. Ele tomou 3 banhos de água fervendo. Quantos banhos de água fria nós tomamos, né? Ele tomou fervendo, nós tomamos de água fria. Às vezes pelo padre, às vezes pela comunidade, às vezes sem entender, na própria família, banho de água fria na nossa fé. Mas que possamos superar isso e porque aquele que tem a consciência de que serve a Cristo Jesus, levante, sacode a poeira, dá a volta por cima e se mantém de pé para evangelizar com seu testemunho de vida. Amém. Eu me chamo Tilton Góes. O nosso projeto chama-se Ai de mim se não evangelizar. E a reflexão do dia é um programa diário com esse objetivo de revelar para nós o que nos pede a Santa Liturgia da Palavra. E hoje o Senhor tem nos pedido para servir a Cristo e a Igreja, né, principalmente na Igreja, mas tendo consciência no Espírito de que eu sirvo a Deus acima de tudo, que é Deus
né? Que o que me motiva a estar ali servindo a igreja, a comunidade, é servir a Cristo. Então, mesmo que eu passe por tropeço, por calúnia, por qualquer outra situação de perseguição, né? Mas eu tenho que ter a clareza que faço isso para Cristo e que o meu objetivo de vida é amar a Deus, conhecer a Deus e servir a Deus. Quando eu faço isso, eu sou uma pessoa feliz. Que Deus nos abençoe nesse domingo, abençoe a próxima semana, né, para que com Deus possamos superar todas as dificuldades e até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau.